galera, hoje eu tô aqui para falar sobre o Primal Quest do Diogo Nogueira, mas muito mais do que isso para falar sobre o modo solo do Primal Quest que está sendo escrito pelo Diogo e pelo Peter. Já vou falar certinho aí de como está sendo esse esquema, que é esse material aqui que o Diogo disponibilizou gratuitamente, então você vai achar, acredito que no site dele, ele também disponibilizou num link no Facebook, então tem vários lugares aí que você vai encontrar, que é o Feral, né? Que é o suplemento Solo Play para Primal Quest. O Primal Quest, para quem não conhece, ele é um jogo de forte inspiração OSR, mas com várias mecânicas novas, de Stone and Sorcery, né? Que seria tipo pedra e feitiçaria, que ele tem esse lance da feitiçaria, de um lance bem clássico, só que numa ambientação que remete mais à Idade da Pedra e tudo mais, bem interessante. Mas aqui eu tô para falar só do Feral e assim, né? É muito bacana esse material, assim, a leitura foi muito agradável, eu gostei muito, achei muito bem escrito, então, assim, é um material de solo muito bom por vários motivos que eu vou falar aqui, e ele tem que estar no meu canal, sendo que o meu canal é sobre solo, não tem como deixar esse material de fora, porque ele é muito bom. Então, já falar como ponto positivo, tem dois grandes pontos positivos aqui nesse material que eu tenho que falar. Esse material foi escrito pelo Peter Ruddenbergs, que é um cara que já está fazendo material de RPG e de solo já faz bastante tempo. É um cara que tem muito expertise aí nesse negócio e já fez até algumas versões solo para outros jogos do Diogo, e o próprio Diogo também está trabalhando na escrita desse material. E os dois pontos que eu tenho que começar falando, o primeiro que eu achei muito fantástico, que eu gostei demais, que está logo no prefácio, e o prefácio é do Diogo, que é um carinho gigante pelo solo. Assim, não é panfletário, não é assim. Realmente assim, esse prefácio ele é muito bacana, ele fala da importância do solo pro autor, como é que foi na pandemia, como é que o solo entrou ali dando um help, e mais do que isso, ele fala depois, logo do prefácio aqui, na introdução, né, das características do solo play, do RPG solo, que tornam ele interessante para todo mundo, para design, para jogadores, enquanto mestre, enquanto jogador, e foi muito bem escrito, dá para você ver assim, um carinho muito grande pelo solo, que é uma coisa que a gente que trabalha principalmente com solo, que a gente fica muito feliz de ver, porque acreditem ou não, a gente ainda é muito atacado em grupos de Facebook, em comentários aqui do canal, e quando você vê um material, e não é um material, tipo, não é uma pessoa que surgiu ontem, leu meia dúzia de página e fez um método solo, é um cara, o Diogo Nogueira, que ganhou um Ennis, tipo, é um cara que manja de RPG, que o cara é mundialmente reconhecido por isso. Então tem um valor e tem um peso. E eu sei que o Diogo não escreveu por isso, mas pra gente que trabalha com isso e leva pedrada muitas vezes, assim, muito, muito reconfortante, assim, ler isso. Esse foi o primeiro. E o segundo é que ele é muito amigável. Ele é escrito de uma forma que você não precisa ter tido contato com o solo antes. Porque quando aparecer oráculo, vai explicar no material o que é oráculo. Quando aparecer geração de cena, vai explicar como se forma uma cena. Tem uma parte aqui na introdução que ele apresenta as quatro ramificações do solo playing, né? Então ele aborda a questão do livro-jogo, ele aborda a questão do journaling game, que é aquele que é baseado em criar conflito, e aí você vai resolvendo essa situação, e tem a questão do journaling muitas vezes, que é o registro, pode ter, pode não ter. Tem a questão que ele fala em uma certa parte do wargame, que a galera do wargame já joga solo desde sempre. E tem essa ramificação, que é aquela que é o jogo baseado em oráculos, que é a proposta desse daqui. Ou seja, já começa deixando claro o que é a proposta, o que é o RPG solo. Porque
existe aquela confusão de muita gente que considera RPG solo quando tem um mestre e um jogador. Inclusive, recentemente fizeram um vídeo disso e eu achei uma pena fazer um vídeo falando disso, que eu acho que não tem nada demais, é interessante, eu jogo bastante mestrando para um jogador, mas chamar isso de jogo solo e não falar da modalidade solo eu achei um pouco... sei lá, não precisava ter feito isso, era só comentar, sabe? Mas enfim, eu gostei muito do que está escrito aqui, achei bem legal. E é isso daqui é um jogo solo do RPG solo com as técnicas. Agora vamos para análise do material, né? O que eu vou falar aqui, gente, são as minhas impressões e não necessariamente representam a opinião dos autores ou a intenção dos autores. Então, se eu falar alguma coisa que os autores, se assistirem e pensarem, nossa, nem foi isso que a gente estava pensando, né? Me desculpa aí. Eu gostei muito desse material, porque, primeiro, ele trabalha muito bem com o básico ali do RPG solo, aquilo que os grandes materiais de RPG solo apresentam. Esse Feral, ele soube pegar um pouquinho ali de um, o melhor do outro, tudo, e colocar tudo num só lugar. Então, para quem está acostumado com RPG solo, vai reconhecer algumas coisas que remetem ao Ironsworn, só material top, assim, né? Lembrando que o Ironsworn também já ganhou um Ennis. Que remetem ao Mythic, que é o pai dos simuladores de mestre, dos oráculos. Algumas coisas que remetem àquele do Solo Page Engine, que é muito bom. Tem algumas coisas que remetem ao Solum. Então, todos os grandes materiais aí do RPG solo da primeira geração, que foram os que estabeleceram a base do RPG solo no mundo todo, eu vi bem representado aqui. Do Scarlet Heroes, que tem aquela questão de jogar com um herói só, e aí ele tem alguns pontos heróicos e tudo. Tem aqui também, já vou mostrar. Então ele faz esse apanhado do que eu considero de essencial em cada um desses métodos. Legal pra caramba, eu não sei até que ponto isso foi uma inspiração, isso não foi. Porque tem certas mecânicas que são comuns, né? Assim, quando se pensa em RPG solo, acabaram se popularizando, então não necessariamente uma coisa que parece um outro material foi diretamente baseado naquilo. Mas eu reconheci isso e reconheci isso positivamente, assim, de pegar os highlights, né, os pontos positivos de cada um. E segundo, que apresenta algumas coisas novas. Tem uma coisa que tem aqui que eu achei muito interessante. Tem duas coisas que eu achei absurdamente interessantes. A primeira é a questão das tags. Eu já tinha visto usar tags. O que seriam tags? São palavras que servem como descritores. Por exemplo, tem um jogo OSR, já que a gente está falando de um jogo OSR, que se chama Dungeon Knights, que é do Scott Malthouse. E aí ele criou tags de jornada, né? Journey Tags, que são descritores. Ele criou alguns tags para descrever a origem do personagem. Então você escolhe 2, 3 tags, e essas tags, esses descritores, dão um colorido. E eu sempre achei muito interessante, tanto é que tem um vídeo aqui do canal que eu falo dessas tags, mas eu nunca tinha pensado realmente em como integrar essa mecânica nas mecânicas do RPG solo. Eu fazia isso, mas era mais para um lance narrativo. E aqui nesse Feral, o Peter e o Diogo colocaram uma mecânica para isso que eu achei simples e muito precisa. Que é o seguinte: quando você vai estabelecer uma cena, você escolhe tags para descrever aquela cena. Então pode ser palavras cinza, difícil, verdejante. E além de criar um clima, uma ambientação e ajudar muito na imersão da cena, do jogo, se em algum momento ou todo momento em que essas tags, o que elas estão representando, descrevendo, tiver interferência na questão, ela vai conferir ou um dado positivo ou um dado negativo naquilo, ou seja, ela vai influenciar diretamente no resultado ou na tendência de resultado de testes e perguntas ao oráculo. Isso eu achei, assim, era algo que eu estava procurando, eu cheguei a pensar em fazer algo parecido com isso no Velhas Histórias ao Redor da Fogueira, mas eu não consegui chegar. E quando eu li o Feral, eu falei, gente, era tão simples e ao mesmo tempo eu não consegui pensar nisso.
Então, seguindo aquele livro Roube como um Artista, com certeza essa é uma mecânica que está aqui e que eu já aviso o Diogo, já peço permissão, que eu provavelmente vou usar em suplementos e outros jogos meus, com certeza, porque é de uma simplicidade, de uma genialidade muito grande. E a segunda coisa que eu não conhecia é essa forma do resultado, utilizando dados positivos e negativos. Só que aí você soma os resultados. Então você joga um dado, que seria o dado positivo, joga um dado, que seria o dado dos negativos, e você tira o maior do menor, e aí você vai ter um resultado de -5 a +5. E aí é isso que você vai procurar nas tabelas. Várias tabelas aqui ao longo do jogo usam isso. E eu confesso, que eu nunca tinha visto essa mecânica. E eu achei muito, muito, muito elegante, achei muito legal. Eu já tinha visto você ter um dado representando coisas positivas e um dado representando coisas negativas, mas não que trabalhassem com números positivos e negativos. Eu sei que isso existe, mas não nessa... Como é que eu chamaria isso na música? Nessa tessitura, né? De -5 para +5. Provavelmente pode ser que tenha algum jogo que use isso, pode ser que tenham vários jogos que usem isso, mas eu particularmente não conhecia. O Diogo ele já usou uma mecânica que usava isso, né? Um dado representando tipo coisas positivas, um dado representando coisas negativas, que foi naquele jogo dele, Perdidos no Mundo da Fantasia. Só que aí o maior ganhava, simples assim. Que é interessante. Agora, dessa forma que tá aqui, eu nunca tinha visto e eu achei muito legal. Eu achei muito bacana. E gera resultados muito legais. E eu gostei disso, né? Que você tem um yes and, yes, sim, mas, não, porque. Eu achei muito legal e que, logicamente, assim, quanto menor o número, maior a tendência para não, e quanto maior a tendência para o sim. Então mantém também essa relação entre positivo e negativo. Muito simples, você só precisa de 2d6 para fazer isso e funciona muito bem e dá um leque, né? Tipo, é um oráculo de sim, não, cheio de leques. E aí o documento está cheio de exemplos, né? Por exemplo, aqui alguns exemplos de perguntas. Eu vejo algum movimento à minha frente? Tem alguma arma que foi descartada no campo de batalha? Alguém sobreviveu ao ataque? Eu conheço alguém nessa vila? Os irmãos da morte responsáveis... Eles são os irmãos da morte responsáveis por esse ataque? Muito interessante. E aí ele dá, você pode substituir o yes e o não, o sim e o não por felizmente, infelizmente, desde que sejam coisas dicotômicas, eu não sei se essa palavra existe mesmo, né, mas eu acho que existe, você pode fazer variações dessa mesma tabela. E aqui vem word tags, que é aquilo que eu estava falando das tags para descrever a cena, né? E essa frase é o que eu estava procurando para colocar no meu Velhas Histórias e não encontrei. Quando a tag de uma cena mudar a natureza de uma questão, seja tornando ela mais provavelmente sim ou mais provavelmente não, você acrescenta um dado positivo ou um dado negativo, dependendo do que for, e isso logicamente vai ter uma grande chance de influenciar o resultado. Vou passar aqui, tá? Eu li, mas é um material bem extenso, ele tem mais de 40 páginas, então tem muita coisa. E aí ele vai além, ele trabalha não só com oráculos de sim e não, mas ele trabalha com outros tipos de tabela. Por exemplo, tem aqui de motivos, e aqui são tabelas D6 normal. Fonte, tem uma tabela aqui de assunto, e tem o Progress Tracks, que é um conceito que eu tenho me interessado bastante, que é para quando uma ação ou uma certa parte da aventura ela não é feita em um único teste, ou não é feita com o personagem desenvolvendo uma única ação. E aí ele sugere um grid que vai de 5, né, de 11 quadrados, e todos eles numerados de -5 a +5. E aí você vai... Conforme você vai avançando nessa ação ou nessa parte da história, você vai fazendo uma marca em cada um e aquilo fica completo quando todo esse grid estiver completo. Eu achei isso muito legal e conforme vai, né? E quando ele atinge determinados valores, você falha ou você tem sucesso. Assim, é muito mais complexo
do que eu tô falando agora, tá bom? Mas imagina que é um grid que marca a evolução de uma determinada ação e ela pode cair para o sucesso ou para o fracasso, e isso vai dando, vai aplicando alguns bônus ou algumas desvantagens, alguns percalços ao longo desse caminho. Mas leiam, tá bom? Eu não soube explicar muito bem, mas a ideia é essa. E é isso, aí tem várias tabelas que eles chamam de scaled tables, né, que são tabelas que vão escalonando, sendo que -5 seria algo muito danoso ou desvantajoso, até o +5, que seria o mais benéfico ou vantajoso para aquela questão especial. Então tem tempo, olha só, né? Ou vice-versa, né? Talvez perseguição. Aqui tem os modelos de hexágono de exploração, então tem colinas, tem rios, tem várias coisas, muito interessante. Tem lista de encontros aleatórios, tabela de encontros aleatórios, aí são tabelas D6. E tem aqui várias dicas, várias coisas falando sobre como encarar os desafios. Tem o modo heróico, que foi aquilo que eu senti uma vibe bem Scarlet Heroes, que é um dos materiais de RPG solo mais legais que já foram feitos até hoje e continua sendo. E aí tem isso, que aí são várias dicas para quando você quer se aventurar apenas com um personagem. Então, logicamente, principalmente sendo um jogo de vibe OSR, ele tem um grau de letalidade alto. Então tem aqui algumas regrinhas, algumas mecânicas opcionais que você faz para que o seu personagem tenha uma sobrevida ou tenha mais chances de encarar alguns desafios que, de certa forma, em um jogo de vibe OSR, um personagem solitário não conseguiria. Eu acho isso muito legal. A questão dos oponentes, tem uma classificação dos oponentes que diz quanto de vitalidade ele tem. Então vai desde o Minion, que seria o comum, né? o capanga, passando pelo padrão, pelo elite, até o Primal, né? Lembrando que como ele está focando pro jogo dele. E tem uma coisa interessante, que é o Adversity Token. Toda vez que você falha, você ganha esse token da adversidade, que aí ele pode se converter em determinados bônus, em determinadas situações, a escolha do jogador. Isso eu acho bem interessante. Eu usei um conceito parecido com esse no Cyber Cidades, onde toda vez que o personagem falha, ele ganha um ponto a mais de experiência. E aqui você não ganha com experiência, mas você ganha. Por exemplo, você pode adicionar um dado positivo a um teste. Você pode ter um descanso curto. Você pode acrescentar uma nova tag numa nova cena que vai te favorecer, tanto mecanicamente quanto narrativamente. Muito legal, muito bacana isso. E o Diogo já tinha usado algo parecido nisso naquele jogo que é o Perdidos no Mundo da Fantasia. Então tem várias semelhanças assim, que eu acho interessante. E aí continua, agora tem uma parte aqui, essa parte das cenas e tudo mais, que é mais explicando como funciona uma cena, como se estabelece uma cena no RPG solo, como funcionam as tags de cena, assim, com exemplos. O registro, isso é muito interessante. Tem esse registro aqui, deixa eu ver se eu acho o nome disso. Eu acho que é o Cornell Note Taking. Cornell Note Taking. Que você divide uma folha em 3 grandes regiões. Uma região grande, que está ali marcada como região 1, e 2 regiões menores. Uma na vertical, que é a 2, e outra na horizontal, que é a 3. Na região 1, você vai marcar a parte da progressão, alguma coisa de mapa, as coisas mais importantes, né, o progresso do teu personagem nessa região maior. É aquilo que você precisa mais bater o olho e já ter um registro daquilo. No 2, você vai marcar coisas que são relacionadas à construção do mundo, aquilo que não necessariamente tem a ver só com aquela cena atual, mas tem a ver com o mundo e que vai impactar toda a construção de mundo, que vai impactar o que veio anteriormente e o que vai vir depois. E na parte 3,
você vai colocar um resumo da cena atual. Então você vai fazer uma folha dessa para cada cena. É bem simples, né? Você faz 2 traços, né? Um delimitando a parte 2, outro delimitando a parte 3 e a maior fica a parte 1. Eu não conhecia isso também, então é a terceira coisa aí que eu não conhecia. E aqui tem um step by step, né? Um passo a passo de como jogar uma aventura solo. Várias dicas bacanas, tem regras para duo, party, só que sem o mestre. Então, não quer jogar solo? Você pode jogar cooperativo sem mestre, você pode jogar em 2 sem mestre. É muito interessante. E aqui tem várias dicas para como jogar sem o mestre. E aqui tem oráculo para tudo que você imaginar, para estabelecer a cena. Tem uma dica aqui que é muito interessante para usar cartas de baralho. Eu estou me estendendo muito. Bom, é isso, gente. E de resto, muita tabela que você pode usar em qualquer jogo que você quiser, não só para o Primal. Ele tá bem abrangente, como eu falei. Ele pode ser usado pro Primal Quest, mas pode ser usado para fantasia medieval mais clássica e, pelo que eu tô vendo aqui, pelo que eu vi, eu joguei de fantasia, mas daria para jogar sci-fi, aventuras pulp, até mesmo horror, tranquilamente. Então é isso, me alonguei um pouco a mais porque é um material mais extenso. A maioria dos materiais de RPG solo que eu trago aqui são menores, esse daqui já é mais extenso, então é isso, galera, recomendo demais.